E para a gente fechar a nossa conversa, eu sei que não é isso que ele vai falar, mas me dá muita curiosidade, e acho que para vocês também, do que vai acontecer daqui para frente. Está todo mundo discutindo isso. Né? O que vai acontecer? Beleza, abrimos as portas de casa de volta, a gente voltou a viver em sociedade. Como é que será que vai estar? A gente não pode pedir para o Sebastian prever o que vai acontecer, mas como geógrafo acho que ele é capaz de identificar sinais, né? Coisas que estão acontecendo nesse momento que podem mostrar um caminho que vem pela frente. Portanto, Sebastian, boa tarde. Conta para a gente aí, geopoliticamente, né? O que está acontecendo aí? O que essa pandemia já afetou? Como é que está a situação geográfica do mundo com a pandemia? Boa tarde, Sebastian. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo bem? Como estamos, né? Na verdade, gente, primeiro agradecer a todos, agradecer ao Varela, agradecer a vocês que estão assistindo, a todos os professores, a professora Silvia, agradeço pelo convite. Bom, Varela, como você falou, eu acho que esse é o ponto principal. A gente da geografia, nós também como cientistas, a gente não trabalha com tarologia, né? Então, na verdade, eu não consigo prever, falar, ó, daqui a 3 anos vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não é exatamente aí que a gente tem que trabalhar. Mas a geografia, ela é muito importante nesse momento de analisar um pouco do passado, então, o que nós já vivemos, analisar o presente, o que nós estamos vivendo, e ver aqueles sinaizinhos que o Varela comentou. E aí, o que será que pode acontecer? Quais mudanças que nós estamos imaginando? Então, para isso, gente, eu preparei para vocês uma apresentação. Dessa apresentação, vamos dar uma olhada aqui, ó. Estou compartilhando a minha tela com vocês, e nós temos uma mudança que eu fiz agora. A Covid-19, a professora Silvia tinha me corrigido, a globalização e a mudança na ordem mundial. Eu acho que no primeiro momento a gente rapidamente dá uma olhada sobre a globalização em si. Vamos lembrar, gente, que isso é um fenômeno antrópico, ou seja, nós estamos provocando isso, de uma interação entre as sociedades. E aí deixa eu pegar um gancho do Coqueiro. Enquanto ele comentava que nós tivemos a peste negra, entre outras, mas mataram 50 mil pessoas, mataram 100 mil pessoas, e hoje os números estão exorbitantes. Mas é claro, gente, a interação com o passar do tempo, ela começou a ser mais intensa, muito mais rápida, e também em questão de quantidade ela aumentou. O resultado, dê uma olhada, por favor, nessa figura. Vocês conseguem perceber aqui que nós temos pessoas de todo lugar do mundo interagindo, inclusive fisicamente, com todas as pessoas de outros lugares do mundo. Ou seja, é muito mais fácil uma propagação mundial. É muito mais fácil a gente conversar de pandemia atualmente do que no passado. Agora, para deixar bem claro essa situação que nós temos sobre globalização, vamos dar uma olhada nesta figura. Nós temos um site aqui, seria muito bacana vocês acessarem. Eu vou acessar para vocês. Olha só. Esse site aqui ele está mostrando a propagação, a disseminação da transmissão do Covid. Então, vamos apertar o play. Observem, por favor, aqui nesse mapa. Nós começamos em 2019 na China. Gente, a China já sabia o que estava acontecendo. A China, ela já tinha vivido experiências anteriores, por exemplo, com H1N1. Visto isso, a China já começou a se preparar, mas não conseguiu isolar o vírus no seu país. Percebam, por favor, gente, as rotas que nós temos da propagação, da transmissão desse nosso vírus. Ele vai para a Austrália, ele vai na região da Ásia, ele vai para a Europa, e percebam a linha roxa que vai parar lá nos Estados Unidos. Agora percebam, gente, que ela começa, entre aspas, devagar. Só que, à medida que vai passando o tempo, como a professora Silvia muito bem colocou, essa propagação vai se intensificando cada vez mais. Percebam que a China começa a controlar, com medidas principalmente de isolamento social. Mas veja agora onde nós temos o pico da transmissão. Europa gigantesca, Estados Unidos gigantesco, e opa, chegamos ao Brasil. E é interessante apontar nesse momento como as relações que nós temos no Brasil, na verdade, estão vinculadas mais à Europa e a Estados Unidos, e não necessariamente com a própria China. Agora, qual é o ponto importante? Agora que vocês viram a transmissão desse vídeo, vamos voltar para a nossa imagem. Um print que eu tirei para vocês. Gente, cada seta, cada linha que nós estamos colocando por aí é uma linha de transmissão. E eu quero que vocês percebam, por favor, onde que nós temos os círculos maiores. Nós temos círculos maiores, gente, na China, nesta porção aqui da Ásia, nós temos na Europa e nós temos nesta região da América do Norte, principalmente Estados Unidos. Não é à toa. Estes são os polos econômicos e políticos do mundo.
É aqui que nós temos a maior participação na produção industrial e também no consumo. Então, exatamente por isso, por serem os polos do poder dentro dessa nova globalização, que estão mais suscetíveis, obviamente, então, à propagação dessa nossa pandemia. Ok, tendo noção disso, vamos ao atual. Na verdade, aqui eu trouxe para vocês um outro site que ele mostra ao vivo a propagação que nós temos, então, do coronavírus. Eu tirei um print, gente, são dados atuais, são os dados de hoje, tá? Da 1h30 da tarde. Vejam, por favor, total de confirmados, total de mortos. Mas o mais importante, gente, percebam, por favor, aonde está localizado o centro. Ó, China, Europa, Estados Unidos. É exatamente aqueles polos econômicos que a gente conversou. Agora, ok, esses são os dados atuais, mas, professor, me explica um pouquinho mais a situação. Vamos rapidinho uma lembrança. Galera, nós dividimos a nossa geopolítica no que nós chamamos de ordens mundiais. Apenas para contextualizar. Veja que nós tínhamos a antiga ordem mundial. Essa antiga ordem mundial era antes da Segunda Guerra Mundial. Mas houve um divisor de águas. Qual divisor de águas foi esse? A própria Segunda Guerra Mundial, que deu início à ordem bipolar. Assim que essa Segunda Guerra Mundial ela acaba, começamos um novo mundo com uma outra lógica. E essa lógica, a gente vai lembrar isso nas aulas, é uma ordem bipolar, é uma lógica bipolar, porque nós temos Estados Unidos versus União Soviética, e, gente, cuidado, não é necessariamente que eles se odeiam. Na verdade, eles disputam a hegemonia econômica e política do mundo. Eles querem ser o primeiro em tudo. É nesse momento que eu tenho grande desenvolvimento tecnológico, inclusive na área da saúde, expansão das áreas de influência, mas é importante lembrar que essa expansão ficava ainda em dois blocos. O bloco capitalista estadunidense e o bloco, principalmente, ainda da questão socialista da União Soviética. Assim que a União Soviética acaba, ela começa ali a acabar na década de 80 e efetivamente ela se desfaz em 91, nós começamos com uma nova ordem, que é a ordem multipolar. O que seria essa ordem multipolar? Nós temos vários pontos de atenção na questão política e econômica. Nós temos a Europa, nós temos a parte dos Estados Unidos, nós temos a China surgindo com seu grande desenvolvimento, mas mesmo assim, os Estados Unidos mantêm a sua hegemonia. A gente tem percebido nos últimos anos que a China ela tem dado uma cutucada nessa hegemonia. Ela tem começado a apontar, não, mas espera, estou produzindo mais. Eu, na verdade, estou ganhando mais dinheiro. E isso levou, a um tempo recente ainda, a algumas disputas comerciais. Também é importante, só para a gente dar continuidade, que essa ordem multipolar de 91, e perdura até hoje, interrogação para vocês, ela tem um foco no capitalismo com características neoliberais. Lembre que essa característica neoliberal, ela tem uma certa situação em que o Estado, ele fica cada vez mais ausente da economia. Não significa que ele não existe, mas ele vai se ausentando ao longo do espaço-tempo. Bom, gente, isso é o até hoje. E aí vem a situação. Com a pandemia, será que isso está mudando? Bom, e aí vem a pergunta. Será que existirá, então, uma nova ordem pós-Covid-19? Nós temos muitas mudanças e temos muitas perguntas, não necessariamente muitas respostas. Uma pergunta bem interessante é como os países sairão da pandemia? Será que eles vão sair melhor? Vão sair pior? Nós temos, por exemplo, gente, alguns países que estão sabendo lidar com a situação e, embora todo mundo vá perder tanto vidas quanto dinheiro, eles estão saindo melhor do que outros. Um exemplo, a Alemanha. O governo da Angela Merkel está sendo muito aplaudido mundialmente pelas suas ações rápidas e de combate efetivo à pandemia. Bom, isso é uma situação. Nas questões sociais também vai ser muito importante, porque nessas questões sociais que se envolvem com a economia ok, as pessoas vão perder emprego, as pessoas não terão dinheiro. O que os estados podem fazer para ajudar? E aí percebam o seguinte, na hora que eu falo que os estados podem fazer para ajudar na questão socioeconômica, nós começamos a perceber que aquele modelo socioeconômico neoliberal, ele está sendo agora cutucado. Ou seja, este modelo agora, nós não sabemos se perduará por muito mais tempo. É importante a terceira pergunta. Quais as novas exigências da sociedade? Nós percebemos agora que a população, não digo só do Brasil, Estados Unidos, Europa, da China, estão falando, ok, nós temos um problema de saúde. Estado, você vai me fornecer saúde?
Estado, você me ajuda na questão econômica? Você me ajuda com o emprego? Quais serão essas exigências? Uma questão também bem importante da exigência é, nós estamos em quarentena, isolamento social, e aí vem aquela pergunta, vocês têm percebido que o consumo que nós fazíamos antes da quarentena, muitas vezes era pura e simplesmente consumismo? Não era necessário? Vai lá para a quarta pergunta, o autoritarismo irá se intensificar? Opa, vamos perceber algumas ações de políticos ao redor do mundo. Nós temos, por exemplo, na Hungria, o Viktor Orbán. Esse cara resolveu conseguir mais poderes, ou seja, ele basicamente anulou o parlamento e agora está mais poderoso. Sim, é um autoritarismo. Na Filipinas, que nós já temos um ditador ali, digamos, bem louco, ele falou que se por algum acaso uma pessoa estar em aglomeração na rua, ele mandou a polícia atirar, matar, ou seja, não é prender. Ou seja, temos um autoritarismo. Mas cuidado, isso não é para todos os países. É importante ver se o governante daquele país terá o apoio, não agora, gente. Não é o apoio de agora, é o apoio depois. Será que aquelas ações, elas foram efetivas? Será que a população irá concordar com o resultado dessas ações? E as perguntas clássicas. Será que a economia vai se recuperar? Dos Estados Unidos, da Alemanha, do Brasil, da China? E a última pergunta interessante, no momento se coloca, quais estados podem ajudar os outros? E por qual motivo? Nós sabemos hoje que a China tem ajudado os países como a Itália, mas ela está fazendo isso exatamente por quê? E para isso, vamos a algumas reportagens. França, Reino Unido lideram endurecimento do tom europeu com a China. Ou seja, está rolando uma disputa política aqui. Trump acusa a China de não ser transparente sobre a Covid-19. E aí vejam, se eles forem responsáveis, certamente haverá consequências. Vocês percebem que os Estados Unidos, ele está sentindo que a sua hegemonia política e econômica está sendo danificada? Então precisa, de outra forma, transferir a culpa. Transferir a culpa de que, embora eles sabiam da Covid-19, sabiam que eles eram um local de risco devido à globalização, não tomaram ações muito mais cedo. Apesar de erros, a China terá ganho geopolítico com a crise do coronavírus. Gente, a China sofreu, tanto economicamente quanto socialmente. Porém, a China agora está ajudando outros países. Está ajudando, por exemplo, alguns países da Europa. Oferece ajuda a outros países. Isso é um ganho político. Será que ela vai vencer economicamente? Não podemos saber. Dê uma olhada aqui. Trump acusa o OMS de dar muita atenção à China e ataca o organismo. Estragou tudo. Então vejam novamente, você está transferindo a culpa do que está acontecendo no seu país. Isso, na verdade, é uma ação muito comum entre os políticos. Nós precisamos saber agora quais serão as consequências finais disso. E segue, meia pandemia, Trump corta repasse da OMS, então veja que está centrada na China, e nós temos, inclusive, Cuba, que envia brigadas médicas contra o coronavírus à Itália e à América Latina. É importante a gente perceber que Cuba, um país que foi muito atacado nos últimos anos, principalmente nessa questão dos médicos, agora está conseguindo ajudar outros países, e eles estão concordando com isso. E aí o que nós temos? Nós temos agora uma briga, principalmente China e Estados Unidos. Vejam o comportamento. Enquanto Estados Unidos, ele está lá brigando por equipamentos, nós temos a China, que está tentando enviar ajuda. São momentos diferentes da pandemia, nós sabemos disso, mas tudo é ação política. Professor, mas isso já afetou a economia? Vejam este resultado. Sim, já afetou a economia. Como a produção industrial do mundo inteiro, gente, ela acabou caindo, e muito, nós temos o preço do petróleo caiu mais ainda. Só que especificamente nos Estados Unidos, que trabalha com petróleo de xisto e trabalha com uma tecnologia extremamente cara, nesta segunda-feira, dia 20, nós tivemos uma queda de 305%. Fechou em número negativo, menos 37 dólares. O que eu quero falar, um produto, o petróleo, que na verdade ele era basicamente, é o produto que eu vou investir sempre. E os Estados Unidos, aquele país com economia segura, estão perdendo. Para finalizar, o que nós temos? Uma frase do Sócrates. Só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. A ideia daqui não é falar que a gente vive em ignorância, nós temos muita informação. Mas o mais importante, ainda mais na questão da ciência, é ter a humildade de respeitar o questionamento e poder ver, e agora? O que será que vai acontecer? Nós temos essa imagem aqui de um tabuleiro. Vamos colocar que é o mundo.
Nós temos hoje 2 países brigando por isso, e o Covid é só mais um tempero nessa briga. Então temos agora Estados Unidos e China. Bom, o que eu queria trazer para vocês era basicamente essa a ideia, tá? A gente não pode prever nada, mas vejam que sim, nós teremos consequências econômicas e políticas, gente, por muitos anos. Sim, nós estamos prevendo uma nova mudança na ordem mundial. Como ela será? Não temos certeza. Mas sim, dará aqui o ritmo para a próxima história. Tudo bem? Varela, com você. Abraço, gente.